Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula. Como eu já falei, né? O assunto da apostila 2 foi terminado semana retrasada. E aí, para não entrar na apostila 3 agora, que é mais para o segundo semestre, eu estou fazendo aulas inteiramente de resolução de exercícios dos assuntos das apostilas 1 e 2, que foi o assunto já dado. Tá? Semana passada eu fiz exercícios de revisão da apostila 1, que contemplava os assuntos iniciais da termologia, né, como termometria, calorimetria, assuntos de dilatação. E agora eu vou começar, certo? Revisões da apostila 2. Como a apostila 2 é muito mais extensa, tem 4 capítulos, eu vou dividir em algumas aulas. Tá? Até porque a gente tem bastante tempo ainda antes de começar a apostila 2. Eu vou fazer na aula de hoje basicamente revisão de termodinâmica, primeira lei. Tá? Porque eu sei que tem outros assuntos. A apostila 2 são 4 capítulos, termodinâmica é só o último capítulo. Mas termodinâmica é, na minha opinião, talvez, provavelmente na opinião de vocês, o assunto mais complicado desse capítulo. Porque calorimetria, por exemplo, que é um assunto também da apostila 2, que eu ainda não fiz revisão, é um assunto bem tranquilo. É aplicação de fórmula praticamente. Gases ideais, muito do conceito de gases ideais acaba se servindo só para termodinâmica. Então eu vou primeiro focar em termodinâmica, que é o assunto que está mais fresco na cabeça de vocês e que é muito mais complicado. E quando eu terminar de revisar a termodinâmica, que talvez leve 2 semanas, eu promovo uma revisão do restante dos assuntos da apostila 2, que são menos pertinentes, certo? Então, hoje nós vamos resolver 5 questõezinhas de primeira lei para praticar, certo? Bom, primeira questão. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante. Olha, aqui a gente já tem uma informação muito importante. Pressão constante. Isso significa que a gente está tratando de uma transformação isobárica, certo? Bom, essa pressão tem valor 400 newtons por metro quadrado e sofre uma redução de volume em 0,25 metros cúbicos. Assinale aquilo que for falso. Bom, então ele nos deu as informações de que a pressão a qual o gás está submetido é constante e tem valor de 400 newton por metro quadrado. E que ele sofreu uma redução de volume, uma compressão. Ou seja, o trabalho foi realizado sobre o gás. Tá? E aí ele vai fazer 5 afirmativas e ele quer aquela que é falsa. Bom, vamos analisar. A quantidade de trabalho realizada sobre o gás foi de menos 100 Joule. Como que a gente calcula isso? Bom, o cálculo do trabalho à pressão constante é simples. É pressão vezes a variação de volume. O trabalho, então, seria 400, que é o valor da pressão, vezes a variação de volume, que é negativa, porque é uma compressão. Então, vezes menos 0,25. Basicamente, esses dois zeros fazem com que a vírgula desloque 2 casas para a direita e a gente vai ter 4 vezes menos 25, que vai dar menos 100. Então, o valor do trabalho é de menos 100 joules. Logo, a letra A está correta. A variação da energia interna foi de menos 150 joules.
Variação da energia interna, a gente calcula ΔU como 3 meios de nRT, certo? Aí vocês podem pensar, vixe, como que eu vou calcular isso? Eu não tenho R, nem N, nem T. Aí vocês têm que lembrar que o trabalho também pode ser calculado como nRT. Logo, o ΔU também pode ser calculado como 3 meios, tá, do valor do trabalho. E qual é o valor do trabalho? A gente já calculou, menos 100. Então, o ΔU, ele vai ser vou fazer eterno aqui, fazer aqui para baixo. O ΔU vai ser de 3 meios de menos 100. Bom, 100 dividido por 2 dá menos 50. Menos 100 dividido por 2, menos 50. 3 vezes menos 50 vai ser igual a menos 150. Menos 150. Então a letra B também está correta. O gás recebe 250 joules de calor. Como que a gente sabe? É o enunciado da termodinâmica, da primeira lei, de que calor tem que ser igual a o ΔU, a energia interna, mais o trabalho. Bom, menos 150 com menos 100 vai dar menos 250 e não 250. Ou seja, o gás não vai receber esses 250 de calor, porque se ele receber esses 250 de calor, seria positivo. O gás cede 250 joules de calor. Então a C está falsa. E como ele quer a falsa, esse é o nosso gabarito. A D está correta e a variação de temperatura desse gás é negativa. Sim, porque lembrem que o ΔU, na sua fórmula principal, e fisicamente falando, só depende da temperatura. Se a temperatura varia positivamente, o ΔU varia positivamente. E a recíproca é verdadeira. Então, se o ΔU varia positiva ou negativamente, a temperatura a acompanha. Como a gente calculou, o ΔU ele é menos 150. Então, o ΔU variou negativamente. Então, a temperatura também varia negativamente. Certo? Então, o gabarito, letra C, está errada. Verificar aqui a gravação. Bom. Exercício 2. Certo gás monoatômico e ideal sofre uma transformação termodinâmica na qual seu volume permanece constante. O volume constante é a transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. O que é que a gente pode inferir com base nisso? Se o volume não variou, o trabalho também não varia. O trabalho não é realizado. Logo, o trabalho nessa situação é igual a zero. Durante o processo, o gás cede 4 calorias para o meio externo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a variação da energia interna, a quantidade de calor envolvida no processo e o trabalho realizado sobre ou pelo gás, respectivamente. Bom, vamos fazer de trás para frente. O trabalho. Como eu já falei, o trabalho tem que ser zero porque é uma transformação isovolumétrica. Nisso, a gente elimina D e E, pois o trabalho deles está a menos 4 calorias. Bom, agora a quantidade de calor envolvida. Ele falou que o gás cede 4 calorias. Então, quando o gás cede, ele perde. Perca é algo negativo. Logo, a gente elimina a letra C, que fala que ele é positivo. E se a gente analisa a primeira lei da termodinâmica no seu enunciado, de que Q é igual ao trabalho mais a energia interna, se o trabalho é zero,
o próprio U vai ser igual ao próprio Q. Logo, se o Q é menos 4, o U também tem que ser menos 4. A gente elimina a letra B e só sobra a letra A. Exercício 3. Um cilindro com um pistão móvel contém 1 kg de gás nitrogênio à pressão de 1 atm, em um processo isobárico, ou seja, não há variação de pressão. Uma quantidade de calor igual a 25 quilocalorias, ou seja, 25.000 calorias, é adicionada ao gás, ou seja, positivo, e sua energia interna aumenta de 8 calorias. Então, energia interna também positiva. A variação de volume do gás nesse processo é de aproximadamente. Bom, como a transformação é isobárica, a fórmula do trabalho, na qual a gente conhece, pode ser utilizada. Trabalho é igual a P vezes delta V. Bom, ele quer justamente o delta V, que é a variação de volume. A pressão, ele nos informou, é 1,01 10 a quinta elevado a 5, perdão. 10 elevado a 5, tá? Aqui não era para ser um 5 assim, mas tudo bem. Pascal. Esse 1,01 a gente não precisa levar em consideração, a gente pode simplesmente ignorar. Porque, no geral, não vai fazer diferença no cálculo. Então a gente tem a pressão, precisamos saber do trabalho. E aqui, novamente, tem que lembrar da primeira lei. Calor é igual ao trabalho mais o U. Ou seja, se o calor foi de 25.000 e o U de 8.000, ao passarmos esse U para o outro lado, subtraindo, a gente tem que o valor do trabalho nada mais é do que o valor de Q, que é 25 quilocalorias, menos o valor de U, que é 8 quilocalorias, que no caso vai dar 17 quilocalorias. Então, esse é o valor do nosso trabalho, 17 quilocalorias. Porém, o valor das opções de volume está em metros cúbicos, então a gente vai utilizar as unidades em joule. Logo, o trabalho é 17.000, porque o quilo significa 1000, vezes 4,2, tá? Eu não vou colocar 0,18 porque não é preciso, a gente pode simplificar nossa vida. É igual a 1 vezes 10 elevado à quinta, certo? Por que 1? Porque a pressão que ele falou é 1 atm. E 1 atm é igual a 1 vezes 10 à quinta PA, vezes delta V, vezes delta V. Então, basicamente, o delta V vai ser 17.000 vezes 4,2 dividido por 10 à quinta. E esse valor vai dar, se vocês fizerem isso na calculadora, eu faço na calculadora por motivos de da aula não ficar tão longa e porque fazer contas manualmente pelo mouse, vocês já devem ter percebido em todas as minhas aulas que é terrível. Então eu vou utilizar a calculadora para facilitar a minha vida e para o vídeo não ficar muito longo. Vocês vão ver que isso vai dar 0,71 aproximadamente. Então esse é a variação de volume. Logo, letra C, 0,7. Exercício 4. Um gás com volume inicial V, uma energia interna U e uma pressão P expande-se isobaricamente até um volume final 2V, alcançando uma energia interna 2U. Após a análise do gráfico, o calor absorvido pelo gás nessa expansão é calor. Calor é ΔU, certo? Essa é uma revisão de primeira lei. O enunciado da primeira lei é esse. O enunciado dos livros é ΔU igual a Q menos T, mas eu prefiro esse, que é mais simples. Q igual a ΔU mais T, mais trabalho. Ele quer o quê? Bom, quanto é o ΔU?
Antes a energia interna, quer dizer, antes a energia interna era U, e ela passou a ser 2U. 2U menos U dá igual a o próprio U. 2 menos 1, 1. Então, nosso calor, que é o que ele quer, vai ser igual a U mais quanto é o trabalho. Lembrem-se, essa é uma transformação isobárica. A pressão, como vocês podem perceber, ó, não se altera. Então a gente pode calcular o trabalho na forma de P vezes ΔV. P, ele falou aqui que é o próprio P. E o volume foi para 2V e antes era V. Então a variação de volume foi o quê? 2V menos V, V. PV. Logo, U mais PV. Esse é o valor de quê? U mais PV. Letra E. E exercício 5, o nosso último exercício de hoje. É o mais complicadinho, tá? Mas ele é interessante. Então, vamos resolver. Na figura a seguir, 1 mol. Opa, vamos anotar os dados. N, número de mols, igual a 1. 1 mol. De um gás ideal, no estado N para o estado M, obedecendo a lei de Boyle. Então, aí ele vai fazer uma transformação. Pelo tipo de curvatura, a gente já consegue deduzir qual que é a transformação. Como é o nome dessa curva que eu falei para vocês? É uma isoterma. Então, essa é uma transformação isotérmica. Então, não há variação de temperatura. Logo, não há variação na energia interna também. Bom, ele falou que P1, a imagem não está tão boa, tá? Mas P1, V1 é o valor de M, P2, V2, creio eu, seja o valor de N. Isso não faz muita diferença. Sendo P1 igual a 2 vezes 10 a quinta Pascal, P2 8 vezes 10 a quinta Pascal e V1 igual a 1,245 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e R igual a 8,3 Joule por mol. Faltou o comando da questão, perdão, mas basicamente ele quer saber qual dessas opções é verdadeira. Letra A. O processo é adiabático? Não. Como eu já falei, isso é uma isoterma, logo o processo é isotérmico. A está falso. O trabalho é realizado sobre o gás, ou seja, o trabalho é negativo, é uma compressão? Não. Porque se vocês perceberem, ele fala que a transformação vai do estado N para o estado M. Então a transformação é no sentido N, M. Logo, em N, o volume está aqui. Em M, o volume aumentou. Se o volume aumentou, ocorreu uma expansão. Logo, o trabalho é positivo e é o próprio gás que realiza o trabalho. Então, a B está falsa. A pressão se mantém constante? Não. É uma transformação isotérmica e não transformação isobárica. Bom, basicamente a D ele quer saber a temperatura em M é 300 graus e a E a temperatura do processo é 243 graus. Como se trata de uma transformação isotérmica, a temperatura em Nm tem que ser igual. Então, vamos calcular a temperatura na que for mais conveniente. E ela já vai nos responder a questão. Qual que é a mais conveniente? É a que eu tenho todos os dados. Ou seja, P1 e V1. Porque eu não tenho o V2. Eu não tenho o segundo volume. Então, não é pertinente calcular. Então, P1 e V1. Como que a gente vai calcular? Clapeyron. Tá? Clapeyron. PV igual a N RT. Por que Clapeyron? Porque a gente quer saber a temperatura. Temos a pressão, que ele deu, que é 2 vezes 10 a quinta. Temos o volume, que é 1,245 vezes 10 a menos 3. Temos o N, que é 1. E temos o R, que é 8,3. Nisso, é só colocar os dados na questão e resolver. Ou seja, a pressão é 2 vezes 10 a quinta
vezes o volume, que é 1,245 vezes 10 a menos 3 igual a 1, que é o valor de n, vezes 8,3 vezes t. Basicamente, o 8,3 vai passar dividindo. Então, a temperatura vai ser o resultado desse produto dividido por 8,3. Que, para simplificar, vamos fazer 2 vezes 1,245. Isso vai dar 2,49 ou 2,5, para simplificar. Então, a gente vai ter que 2,5 vezes 10 a menos 5 com 10 a menos 3 vai dar 10 ao quadrado, perdão. Vezes 10 ao quadrado. Tá bem ruim. Meu mouse hoje está um pouco estranho, não tá tão responsivo. Bom, ignorem. Deixa eu tentar deixar mais bonitinho aqui. 2,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Porque vai ser 5 menos 3 a potência. Dividido por 8,3. Isso vai ser igual a temperatura. Bom, 2,5 vezes 10 ao quadrado vai dar 250. Que dividido por 8,3 dá 30,12 ou 30,1. Aí vocês podem estar pensando, T igual a 30,1. Vale, meu Deus, não tem opção. Lembrem-se que essa temperatura de 30,1 está em Kelvin. Está na temperatura Kelvin. Logo, a gente tem que transformar de Kelvin para Celsius para obtermos a resposta da questão. Como que converte? A temperatura em Celsius mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Logo, a temperatura em Celsius, nesse caso, vai ser a temperatura em Kelvin, que eu vou colocar 30 menos 273. Logo, a temperatura em Celsius é de menos 243. Resposta, letra E. A temperatura do processo é de menos 243 graus Celsius. Bom, essa foi a aula de hoje, tá? A aula foi rápida, eu vou fragmentar mais as aulas, porque a gente vai ter muito tempo livre, pois a nossa ordem é de começar a apostila 2 só no segundo semestre. Então, como ainda estamos em junho, eu vou tentar fazer nesse mês de junho toda uma revisão. Como a apostila 2 é maior e tem termodinâmica, que é um assunto que precisa de uma atenção maior, as aulas de revisões vão ser fragmentadas em várias aulas, não vai ser uma só, como foi a da apostila 1. Hoje a revisão foi de primeira lei da termodinâmica, tá? E próxima semana talvez seja de segunda lei. Então, foi essa a aula de hoje. Até a próxima semana.